Irmãos e irmãs, que Deus, Espírito Santo, nos guie quando queremos meditar na Sua palavra, esta noite. Continuando, de certa forma, o tema que nós começamos na semana passada, quando nós falamos que eu, João Batista e vocês preparamos o caminho do Senhor. Hoje a gente vai continuar um pouco nesse tema. Preparemos o caminho para Jesus. Vocês com certeza sabem que tem muitas coisas na nossa vida que exigem preparo. Nós nos preparamos para o nosso casamento, nós nos preparamos para o nascimento dos filhos, nós nos preparamos, por exemplo, numa época como essa, para receber visitas, nós nos preparamos para entrar numa faculdade, prestar um concurso, entrar numa empresa, para apresentar um trabalho de final de curso, enfim, muita coisa no dia a dia e na nossa vida inteira exige preparação. E a Bíblia também fala de preparo, e ela fala de um preparo muito especial, a preparação para a chegada daquele Salvador que tinha sido prometido em todo o Antigo Testamento, prometido pelos profetas, Moisés, pelos salmos. E no Evangelho de hoje, nós temos uma pessoa especial, escolhida por Deus, para dar aquele preparo final para a chegada de Jesus. E nós vemos esse preparador, João Batista, também no final da sua missão. Estava preso dali, ele sairia sem cabeça, seria executado. Lá em Mateus 3, que a gente leu a semana passada, a gente viu então o começo da pregação dele. E agora então está na prisão, por quê? Porque tinha denunciado o adultério do rei Herodes, ele tinha apontado os pecados sem ter medo, e por causa disso foi colocado então na cadeia. E aí na cadeia João, por algum motivo, teve alguma dúvida, mandou os seus seguidores, os seus discípulos falar com Jesus e perguntar: escuta, você é aquele que a gente estava esperando ou a gente tem que esperar outro? E aí é interessante que Jesus, ele não responde diretamente, ele fala: sim, sou eu, não tenha dúvida. Ele responde usando as palavras das leituras de hoje, as palavras que a gente viu no Salmo 146, Isaías 35, ele diz assim: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E aí, Jesus elogia o João, que tinha cumprido então a sua missão de preparar o caminho para ele. Como eu disse, cumprindo sua missão fielmente, ele teve a cabeça cortada, mas ele não vacilou, não teve dúvida de fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Meus irmãos, hoje, nós falamos na semana passada, né? Eu, João e vocês preparamos o caminho do Senhor, e hoje então Deus nos dá a vida para a gente ser instrumentos dele, para que cada um de nós, do seu jeito, com os seus dons, com os seus recursos, onde Deus colocou, para que a gente hoje, cada um realize a sua tarefa no reino de Deus. Todos, crianças, adultos, idosos, cada membro do corpo de Cristo. Não é por acaso que você e eu recebemos um dia a fé em Jesus, nos tornamos cristãos. Deus quer que a gente prepare o caminho para Jesus, que a gente prepare as condições para que Ele possa entrar no coração de outras pessoas, para que Ele possa se tornar o Salvador de muitos que ainda não creem nele. Como? Recebendo o Evangelho. Então, nós
tema bem parecido com a semana passada. Preparemos o caminho para Jesus. Mas eu hoje quero falar de a gente preparar esse caminho baseado nas leituras de hoje. E a gente pode ver 3 formas de como preparar o caminho para o Senhor. A primeira forma é sendo felizes na fé em Cristo. Vou ler de novo aqui o versículo 6. Ele diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A gente viu lá em Mateus 3, que quem está feliz, quem está firme na fé, vive em arrependimento e vai produzir os frutos da fé. Lá, João até fala de uma forma negativa, ele fala: quem não produzir frutos será cortado, jogado ao fogo. Mas quem está feliz na fé vai naturalmente produzir os frutos. E essa felicidade ela aparece também nas leituras de hoje. Vou ler aqui uma parte, olha só. Feliz aquele que recebe a ajuda de Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. Salmo 146. Aqueles a que o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. Vocês já ouviram essa frase? Em desenhos, em filmes, viveram felizes para sempre. Esse aqui é o verdadeiro felizes para sempre. Aqueles que recebem a salvação do Senhor vão viver felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, diz Isaías, e não haverá mais tristeza nem choro. Então, meus irmãos, nós já falamos isso muitas vezes, mesmo em meio às dificuldades da vida, nós temos a grande felicidade de ser perdoados, de ser salvos. E mostrando isso para as pessoas, nós estamos preparando o caminho para Jesus chegar a elas também, para que elas também tenham um encontro com o Salvador, vivendo felizes na fé em Cristo. A segunda maneira tem a ver mais com o que a gente falou semana passada, A gente prepara o caminho para Jesus sendo mensageiros, como foi João Batista, como foram os profetas do Antigo Testamento, como foram os discípulos e apóstolos, como foram muitos outros cristãos até hoje. Com arrependimento, com os frutos da fé, meus irmãos, Deus também nos capacita com o seu Espírito Santo, nos dando ferramentas, dons, recursos para a gente levar o amor de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Nessa época de advento, na época do Natal, em todo ano, e na verdade, em toda a nossa vida. Nós, meus irmãos, com palavras, com exemplos, com ações, que são operadas em nós pelo Espírito Santo. Ontem, você estava aqui, no estudo do bem, nós falamos quem é que opera com isso em nós, o Espírito Santo, Esse Espírito Santo leva a gente ao caminho da santidade, que aparece lá no profeta Isaías, e nós apontamos para as pessoas esse caminho. Veja, o caminho não é santo porque a gente é santo, é porque o caminho é da santidade de Jesus, do qual nós andamos. Isaías diz assim: haverá uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus, e ali andarão somente os salvos. Quer dizer, para a gente andar nesse caminho, a gente tem que ser purificado. E a gente não se purifica sozinho. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra. E nós apontamos para as pessoas como é que elas também podem chegar e andar nesse caminho da santidade com Jesus. A terceira forma da gente preparar o caminho para Jesus é tendo paciência. Tendo paciência. Na epístola de hoje, o Tiago diz assim: por isso, meus irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera,
vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá. Isaías também diz: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmezas aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar. Então, se tem uma das áreas da vida que não acompanhou a modernidade, no sentido de ter tudo para já, é a agricultura, né? Hoje, a forma de plantar e colher é mais rápida, né? Você tem as plantadeiras, você tem as colheitadeiras, né? Mas o ciclo da plantação não mudou. Uma ou outra semente mudada geneticamente, pode ser que o ciclo dela é um pouquinho mais rápido, mas em geral, né, é 3, 4 meses entre semear o trigo, o soja, o milho, até chegar na colheita. Tem que ter paciência. Quem de vocês aí gosta de trabalhar com horta, né? Planta lá um tempero, tem que esperar. Tem tempo, né, das plantas. Então, assim como o agricultor espera vir a chuva, ele ara a terra, deixa prontinha, ele tem que esperar a chuva para plantar. Em terra seca não dá. Aí, ele espera o tempo para colher. Se estiver chovendo, tem que esperar para de chover. Eu vi isso uma vez, chamou muita atenção. Eu estava no mês de janeiro, lá em Sorriso, no Mato Grosso, e era a época da soja. A soja começa a ser colhida mais cedo que aqui no sul do Brasil. Então, chovia em janeiro, lá época de chuva. O pessoal ficava com as colheitadeiras prontas. Dava o sol, secava um pouquinho, colher. Chovia, parar de colher. Não pode colher molhado. Não chovia à noite, liga a luz das máquinas e vamos colher no escuro mesmo, de noite. Passar a noite inteira colhendo. Então, isso ilustra isso. O agricultor tem que ter toda essa paciência. Esperar cair a chuva, plantar, esperar depois parar de chover para poder colher. Assim é com a palavra de Deus, com a semeadura da palavra de Deus. O agricultor, ele não só planta e colhe, né? No meio disso ele tem que tirar o inso, tem que passar veneno para os bichinhos, para as doenças que afetam as plantas, né? Os defensivos agrícolas. E tem que acompanhar o desenvolvimento da sua lavoura. Assim também é com a gente. A gente semeia a palavra de Deus, a gente geralmente não colhe logo os resultados. E no processo, nós também temos que ir cuidando dessa semeadura, né? A gente semeia com palavras, com ações, folhetos, livretos, né? Eu quero de novo incentivar vocês. Isso aqui foi feito especialmente no dia de amanhã, dia da Bíblia, esse Novo Testamento. Tem alguns ali que são para vocês levarem, distribuírem, né? O tema é Bíblia, o livro da paz. Por isso tem a pombinha aqui, né? Que é o símbolo da paz. Aquela pombinha que levou um ramo, mostrando para Noé que já tinha terra seca depois do dilúvio, já havia paz na terra, vamos dizer assim, né? Tem as partes de Jesus em vermelho, um ótimo presente. E são as maneiras de semear. E ainda quero incentivar outra coisa, meus irmãos. Se alguém estiver disposto, nós temos ali algumas caixas, isso aqui estão fechadas. A gente não abriu por quê? Porque precisamos de gente que oferte, nós mandarmos a oferta para a SBB para abrir as caixas e distribuir. Né? Então, nós ficávamos aqui para isso. Elas não vêm de graça, a gente paga por isso para ajudar a sociedade bíblica. Então, se alguém quer colaborar, né, ali tem, e aí pode levar e distribuir você mesmo, na sua empresa, na sua casa ou outra igreja. Mas enfim, essa é uma das formas de semear, né? São sementes da palavra de Deus que nós vamos espalhando, né, para pessoas conhecidas, para pessoas desconhecidas. E aí a gente vai se envolvendo no processo, com os recursos que Deus nos dá. Tá? A gente vai trabalhando, tendo paciência. Uma das formas de se envolver é o que a gente vai fazer aqui hoje.
É quando alguns de vocês assumem um cargo para ajudar no trabalho da congregação. Essa é uma das maneiras de se envolver diretamente também, né, na semeadura do Evangelho. Outros, né, vão participar da peça de Natal. Essa é uma maneira também de ajudar a igreja a levar o Evangelho. Então, meus irmãos, às vezes o agricultor também se frustra, ele também se decepciona, às vezes ele desanima, né? Porque às vezes demora para chover para plantar, ou chove demais no colheita, ou então no processo da germinação faltou chuva, às vezes a colheita vem menos do que ele esperava, né? Às vezes ele sofre, e assim passa com a gente também, no trabalho do reino de Deus, às vezes nós também desanimamos. Às vezes também a gente, né, se decepciona, a gente sofre na nossa missão de semeadores da palavra, de mensageiros de Deus. Isso é normal de acontecer. E aí Deus nos anima, Ele diz assim: olha, o Senhor levanta os que caem, Ele ama aqueles que lhe obedecem. Então não tenha medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. O nosso processo de semear e colher, Deus está com a gente. E no fim das contas é Ele que vai colher. Ele quer que a gente continue sendo fiel, plantando, regando, né, espalhando semente. Ele vai abençoar, mesmo que às vezes a gente não veja como. Então, meus irmãos, esse é o convite que a palavra faz para a gente hoje. Preparemos o caminho para Jesus. Preparemos, meus irmãos, o caminho para que Jesus chegue a mais e mais pessoas ou corações que estão cansados, que estão desanimados, gente que vocês conhecem que são iludidas, enganadas por filosofias, por falsas religiões, por falsos mestres, falsas doutrinas, falsos messias. Vamos levar Jesus para a gente estar cansado da vida e talvez recebendo uma semente como essa aqui, como a gente já ouviu muitos relatos, quando recebe uma Bíblia, um livreto luterana, muda a vida da pessoa, muda não só o emocional, muda a sua vida espiritual. Nós somos aqueles chamados por Deus para fazer isso. Vamos preparar o caminho para Jesus, sendo felizes na fé, sendo mensageiros, como foi João Batista, tendo paciência, semeando sempre com alegria, com perseverança, com todas as formas que a gente puder, como eu falei antes também, né, com material da luterana, as orações que a gente pode compartilhar, os estudos bíblicos na internet, enfim, da maneira que Deus te dá condições. Vamos semear a palavra de Deus nos corações dos familiares, dos amigos, dos que trabalham com a gente, dos colegas de escola e assim por diante. Essa é a grande missão que Deus tem para mim e para vocês: preparar o caminho para Jesus entrar na vida de muita gente. E a gente faz isso, como diz o nosso programa, enraizados e edificados em Cristo, o nosso Salvador. Vai ser fácil? Não. Vai ter frustrações? Vai. Mas lembre que a nossa alegria é a alegria de que Jesus já venceu o pecado no mundo por nós. Morreu, ressuscitou, nos deu o perdão, a vida e a salvação. Já nos deu a vitória, está garantida. Nos dá a vida eterna. E nos dá o privilégio, meus irmãos, de andar por um caminho que ninguém mais pode andar já nesse mundo. Só quem crê em Jesus. Olha que nome bonito, o caminho da santidade, onde andam apenas os salvos que foram purificados pelo sangue de Jesus. Caminho pelo qual um dia nós vamos ver a glória de Deus. Lá haverá, a gente ouviu no texto, né, especialmente de Isaías, só felicidade, só alegria. Diz lá até que a tristeza vai fugir da gente, porque tudo vai ser muito bom. Então, meus irmãos, pensemos nisso, pensamos a Deus. Deus, eu quero preparar o caminho para Jesus na vida das pessoas, porque Ele quer ter muita gente no céu junto conosco,
O lar está esperando a gente de coração aberto. Jesus está ali na Bíblia. Essa é a função da Bíblia, principal. As pessoas na Bíblia, através do nosso testemunho,